Eu sou filho de escola pública, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Sempre estudei em escolas públicas, meu ensino fundamental em escola do município, ensino médio, escola do estado, e minha formação no curso superior também em universidade pública, né? Nasci numa cidadezinha pequena, de menos de 20 mil habitantes, cidade de Encantado, sou filho de agricultores, meus pais semi-analfabetos, até quinta, sexta série, né? Então, acho que isso é um dado também relevante que mostra o processo de escolarização e transformação social, né, que a gente vem passando nos últimos anos, né? E que as estruturas públicas, se não fossem elas, eu não teria a possibilidade de hoje também estar trabalhando no serviço público, né? E ter tido, então, a formação superior. Fui o primeiro da minha família, né, de 13 irmãos, sou o mais novo, mas entre eles fui o primeiro a conseguir fazer um curso superior, inclusive. Até porque aí, a partir daí, trabalhei durante a graduação muito com projetos de extensão, vinculados ao assentamento, né, a questão do desenvolvimento regional, desenvolvimento rural, né, que é minhas origens, a agricultura familiar. Fiz o curso de geografia, então sou geógrafo de formação, e também, quando me formei ali, já trabalhei em escolas do município, e em 2009 faço o concurso para o Instituto Federal. E aí eu ingresso, então, ali no final de 2009 na rede. Inicialmente, entro pelo Instituto Federal Farroupilha, lá no Campo São Borja, onde a gente implanta o Campo São Borja, e depois eu sou chamado em abril de 2010, sou chamado para o IFRS, no concurso que eu fiz para cá. Aí sou chamado lá para o campus Restinga. E aí, em 2018, inclusive, estando no campus Viamão, sou convidado para vir para a Pró-Reitoria de Ensino, onde que venho a trabalhar na Diretoria de Assuntos Estudantis, que foi recém-criada. Ela foi criada em julho de 2018, é quando eu sou convidado, então, a fazer parte, e desde lá estamos aqui, então, trabalhando na Diretoria de Assuntos Estudantis, que foi, então, depois de 2 anos estando aqui na rede, na verdade, 1 ano e meio, né, somos atravessados pela pandemia. Lembro, assim, é incrível como que tem alguns elementos que nos marcam, né? Eu lembro uma sexta-feira 13, né? Inclusive tem toda a questão do simbolismo, né? Que a gente, nossa geração especialmente, coloca, né? E eu estava no campus Porto Alegre, nesse dia, trabalhando na seleção dos professores que atuariam no nosso projeto, né? Que a gente tem, que é o Projeto Alvorada, que é um projeto com presidiários, né, buscando a inserção deles no mundo do trabalho. Então, como estou na organização aqui, junto à Pró-Reitoria de Ensino, né, então a gente estava fazendo a seleção dos professores. Então, nós fizemos uma série de entrevistas uma sexta-feira no campus Porto Alegre, e lembro que, assim, muitos colegas resfriados, né, a gente sem o uso de máscaras, porque aquilo ainda não fazia, mas sempre pairava essa questão da pandemia. Mas a gente olhava isso, parecia como muito distante, né? A gente tinha visto, pô, no leste asiático, entrando na Europa, e para nós, assim, ainda parecia um pouco distante, assim, as notícias chegavam. E aí eu lembro que de tarde tinha um evento do Fórum EPT, inclusive, né, do Prof. PT, ali no campus Porto Alegre, e aí quando o reitor, o Júlio, tal, ele disse, nós vamos suspender as aulas segunda-feira, dia 16. Então, suspensas, porque temos orientações, né, que vêm medidas do Ministério da Saúde, que até naquele momento tinha, né, um olhar e tinha um gestor que tinha uma preocupação. Então, então a gente, não, mas será que é tudo? Tá, tudo bem, então agora vamos... Viajei daí no fim de semana para casa dos meus pais, que moram no interior, moram na cidade lá de Encantado, e disse, bem, vamos aguardar agora, trabalhar daqui de casa, aguardar, acredito que 1 semana, 2 semanas, a gente começa a retomar as atividades. Então, agora paralisa, organiza, vê, guardamos, retomar e retomamos as atividades presenciais, né? Porque era isso, vou te dizer, sinceramente, nesse primeiro momento, no sentido de, é algo pontual, né? Não vai ser... E aí a gente percebeu que aquilo foi crescendo, né? Começou os contágios aqui no Brasil, mas
A questão inicial no Brasil, nem tanto dos contágios que preocupou nesse primeiro momento, mas foi o reflexo que isso começou a causar, principalmente na Europa, né? Com as pessoas morrendo. E aí que a gente começa a perceber de não, as proporções, né, e a severidade. E aí realmente não é uma questão de uma semana ou 2 semanas. E aí parar, começar a retomar, e aí não vai ser uma semana, não vai ser 2. E aí começar a repensar como trabalhar institucionalmente, né? E também proteger a nós e aos nossos familiares, né? Então foi um elemento bem preocupante, assim, quando a gente começou a ver, e aí eu comecei a realmente ter um olhar mais, isso quando eu vi o aumento do número de mortes, que foi logo na sequência do que quando chegou aqui, né, porque na Europa a onda foi anterior, né. Exato, foi bem, porque assim, é importante entender um pouco, porque isso mistura-se com as questões pessoais daí, né, com a dinâmica pessoal. Eu, de semana, estava em Bento, fim de semana Porto Alegre, ou visitando meus pais na cidade de Encantado. Meus pais tinham 78 anos na época, né, e aí quando veio a pandemia eu vou para lá, para dar um suporte, e até porque aí, nesse meio tempo, meus pais ficam doentes, não pela Covid, mas por outras comorbidades. E aí eu tenho que dar esse suporte para eles e acabo ficando, então, lá direto, né? Não venho nem para Bento, não vou nem a Porto Alegre, em virtude das preocupações de transmissão, né? Porque poderia contaminar meus pais nesse momento, então tenho para dar esse suporte pelas comorbidades que eles estavam passando. Minha irmã é enfermeira, não poderia auxiliar, porque ela estava na linha de frente do hospital de clínicas, então, zero. E aí foi também com quem eu tive muitos relatos, né? E aí a gente vai tendo a informação de dentro, né? E meu irmão também tinha a família dele em Porto Alegre, não teria como auxiliar. Então eu fico, tipo, me acampo em Encantado, né? Na casa dos meus pais, ou vou pro sítio também no interior, onde que acabei levando meus pais depois, né? Para deixar eles também mais isolados, né? Digamos assim, para evitar possível contágio. Dado que eles estavam num período de muita fragilidade, e que se fossem acometidos, né? A possibilidade de ter um, um desfecho ruim, né? Seria grande. Então eu tenho toda essa dinâmica da vida pessoal para me organizar. Além disso, uma filhada minha, lá de 9 anos, lá em Encantado, que estudava na escola, estuda escola particular, e que a escola particular dela migrou já de um dia para o outro as aulas do presencial para o remoto, né? Aulinha pelo Google Meet. E, somado a isso, as questões do trabalho. E aí entra as dinâmicas do trabalho, que é esse ponto, né? Sentar e organizar. Então, vou te dizer uma coisa, é isso que eu lembro que eu comentei no começo, de migrar do analógico para o digital. Porque aqui, presencialmente, a gente subia muito para conversar com os demais setores presencialmente. Subia a escada, descia a escada, nem pegava o elevador, né? Agora não, tudo WhatsApp, essa ferramenta, ou o Google Meet. Então, a gente tinha, sim, tranquilamente, no começo, 7, 8, 9 reuniões por dia pelo Google Meet, tá? Sem exagero, nós tínhamos, assim, se for, dá para pegar, assim, tirar prints da tela, da agenda, daquele período que estão lá as agendas marcadas. Era uma coisa surreal. O WhatsApp também, porque os campos nos acionavam pelo WhatsApp. Então, essa rotina. Dinâmica. E o que aconteceu, assim, que eu percebo nesse contexto que mudou, na questão muito do online, que foi do digital, mas também muito de se reunir. E eu nunca tive tantas reuniões, nunca me reuni tanto com os campos, com os colegas das equipes da assistência estudantil, por exemplo, ou direções de ensino, como no período da pandemia. Equipes da assistência, nós tínhamos reuniões semanais, praticamente. E diretores de ensino também, num primeiro momento, ou outras equipes. Então, foi um contexto que nos aproximou, no sentido de diálogo, de pensar estratégias, algo que não era antes no presencial, porque a gente se reunia a cada 2 meses, né, e conversava muito quando por e-mail. Então, isso é um ponto. Os estudantes, como que fazer esse contato, manter minimamente esse vínculo? Que estratégia que a gente começa a pensar? Isso eu não estou nem falando das APNPs, né, que elas vêm depois, mas esse primeiro momento que a instituição parou para
também não tinha essa questão volta, não volta logo, será que é um mês, 2 meses? As piores projeções, eu lembro, diziam, no Rio Grande do Sul, quem sabe em julho já, passando o inverno, normaliza, né? Nós estamos falando em 3 meses, então, em julho, 3 meses, ok, vamos perder um semestre, e aí internamente a gente começou, via Conselho Superior, tinha um grupo de trabalho, a pensar, né, a gente encerra esse semestre, pula ele, replica, ou vai jogar um semestre adiante, mas não foi isso, mas e aí começam as questões das reuniões, porque aí tem uma questão, por exemplo, a gente pagava auxílio estudantil, né? O auxílio estudantil é pago vinculado à frequência, não tem frequência. A legislação estabelece essa orientação. Como que a gente faz? Não, é um pedido de excepcionalidade, as orientações federais que nos amparavam não vinham, a gente não, vamos seguir pagando os auxílios estudantis como que se fosse normal, porque o estudante não pode ser penalizado. Assim, depois a gente responde. Então, por exemplo, uma decisão que foi coletiva, assim, que, claro, a gente depois teria como gestora responder. Mas era isso, como que é melhor? Vamos cortar o auxílio? Não cortamos. E já pensou, né? Aí abre parênteses. Imagina a gente cortar o auxílio do estudante nesse período que a gurizada precarizou, né, as condições de trabalho. Cara, me emociono hoje ainda, tá? É, sobre a vacina, né? Cara, 700 mil pessoas morreram, né? No Brasil e... Desculpa. 300 mil pessoas poderiam ter sido salvas, né? Estimativas, estatísticas, estudos, né? Que mostram que se a gente tivesse tido uma política mais efetiva e mais cuidado, muitas pessoas estariam hoje ali, né? Estudantes nossos, amigos, né? Enfim. Eu não perdi ninguém da família próximo, né? Mas fico imaginando a dor dessas pessoas, né? Lembra quando eu levei meus pais a tomar vacina? Cara, foi muito. Até hoje, a foto. Cara, é a vida, né? Poder retomar assim. Então, é, foi um momento mais esperado esses 2 anos, né? E, e a gente trabalhou muito, né, para contribuir, né, para amenizar isso, né? E, e a vacina veio como um momento para de salvação, né? Assim, no sentido de, opa, temos uma luz, né?